Vocês sabem que eu sou um pregador que não tem medo de tabu e tampouco de ser estigmatizado. Se eu tivesse medo de ser estigmatizado, muita coisa que eu prego não falaria. Se você entrar na internet, tem mensagem minha com tudo que é título. Anjo, demônio, néfilim, divórcio, lascívia, masturbação, um monte de coisa. Então tem gente que não prega isso, ou então vai lá e bloqueia os comentários, para não dar polêmica. Mas a Bíblia, daqui uns 5 anos, no máximo, será toda polêmica. E aí, não vamos pregar mais? Existem coisas na Bíblia que devem ser falado. Eu hoje quero entrar num tema que o povo deixou de falar e ministrar por medo de crítica. Eu vou falar sobre unção do riso. Já recebo agora. Você já ouviu falar disso? Já ouviu muitas críticas sobre. Mas eu quero usar a Bíblia. Antes, em Romanos capítulo 8, versículo 14, quero ler com você a guisa, a título de introdução, mas, já que estamos no início, ali atrás está disponível para você, curando os enfermos e expulsando os demônios, não, só curando os enfermos, né? Curando os enfermos em nome de Jesus. Curando os enfermos em nome de Jesus. No finalzinho tem umas fotos de cruzadas que a gente fez alguns anos atrás. Esse livro tem um prefácio de um grande amigo que eu tenho no Brasil, Bispo Robson Rodovalho. Uma vez eu ganhei um relógio todo de ouro dele. Bispo Rodovalho é um dos maiores líderes no Brasil, e ele fez um prefácio lindíssimo aqui. Eu nem sei se é tudo isso. E ele falou... Esse livro aqui, gente, eu não só tenho testemunhos aqui no livro de surdos de nascença, cegos de nascença, milagres criativos. O que é milagre criativo? Gente que não tem olho. Apareceu o olho. Nós temos um testemunho aqui do Francisco. Toda vez que eu vou em Brasília, o Francisco aparece lá. Ele não tinha um ouvido. Ele tinha a orelha, mas a orelha não tinha um furo, era colado, então não tinha tímpano, não tinha ouvido. Ele era surdo, e eu lembro até hoje que quando ele contava, eu tinha meningite. Meningite. Quando ele foi curado, ele aprendeu a falar, então ele não sabia falar meningite, falava meningite. E tem a cura aqui do Francisco, que eu orei para ele, e foi um barulho, assim, paf, um barulho dentro da cabeça. Eu falei, meu Deus, você bateu no lugar? Não, abriu a orelha do menino. E hoje ele é completamente curado, é líder de ministérios surdos e mudos na igreja. Nós temos aqui curas de ressurreição de mortos. O livro, ele não é só sobre as curas e testemunhos tremendos, mas ele também ajuda você a operar no ministério sobrenatural. Os dons de cura não é de um evangelista, de um apóstolo. A Bíblia diz que os sinais seguem a todos os que creem. Então, o dom de cura é do corpo de Cristo. Qualquer crente pode operar no dom de cura e já tem uma autoridade desde o dia que ele se converteu para orar pelos enfermos. Então, essa autoridade não é de... Irmão, nós temos que acabar com esse negócio de clericarismo no evangelho. Não, tem coisa que é só isso. Não, tem coisas que são prerrogativas do pastorado. Mas, de resto, irmão, a igreja opera, ela tem que operar. Então, esse livro aqui eu quero indicar a você. Você que nos assiste... Pode pedir pelo site, chega na sua casa, e vocês aqui hoje. Estamos fazendo uma promoção para toda a igreja, apenas R$20. Uma promoção. O livro está indo para as livrarias a 30. Então, vai lá, adquira, leia e seja abençoado, tremendamente abençoado. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim: porquanto todos os que são guiados pelos profetas são filhos de Deus. Opa! Li errado. Todos os que são guiados pelos pastores são filhos de Deus. Não, mas pelos apóstolos, certeza. Claro, os anciões. Todos são guiados pelos anciões. Tem igreja que não tem pastor, mas tem ancião. Esses são os filhos de Deus. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Esse texto é um fundamento que desconstrói e destrói
toda vã teologia, especificamente aquilo que eu acabei de falar sobre clericalismo. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma coisa entre o profeta do Velho Testamento e o profeta do Novo Testamento. O profeta do Velho Testamento para o profeta do Novo Testamento operam iguais. Tem dons sobrenaturais, visões, palavras de conhecimento, mas a natureza é diferente. No Velho Testamento, o profeta não guiava o povo. Quem entende o que eu estou falando? Desculpa. No Velho Testamento, o profeta guiava o povo, mas não edificava. Ele tinha uma função de guiar. Veja Samuel. No Novo Testamento, o profeta não guia o povo, mas edifica. O Velho Testamento é uma ilustração do Novo Testamento e o Novo Testamento é uma aplicação do Velho Testamento. O Velho Testamento é o Novo Testamento em quadrinhos. É como se fosse um grande teatro com personagens reais, contando a história que viria a seguir do Novo Testamento. Jesus no Velho é representado por pedra, Jesus no Velho é representado por cordeiro, Jesus é representado por árvore. Veja, é um grande mangá de Deus. Então, o Velho Testamento é o Novo Testamento ilustrado, de acordo com Hebreus 10, primeiro. Diz que o Velho Testamento é vislumbre, apenas é sombra da realidade do Novo. O Novo explica o Velho, e o Velho ilustra o Novo. E o texto aqui sugere o seguinte: todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Deixa eu te explicar o que isso significa. Quando você nasceu de novo, o novo nascimento não se deu da velha natureza. Muito pelo contrário, quando você nasceu de novo, você passou a ter mais uma natureza. Porque a velha natureza não morreu em Adão. Quem morreu foi o Espírito. A carne continuou viva. Então a velha natureza não reviveu, porque ela não morreu. A velha natureza, que a Bíblia chama de carne ou emoções também, de Adão continuou. O que morreu em Adão foi a sua conexão espiritual com Deus, o Espírito, a natureza espiritual. O homem era só espírito, não ficou apenas a carne e emoções. Então a conversão não se dá da carne. Novo nascimento não é carne. Não é só a carne que tem novo nascimento. O novo nascimento é do Espírito. E agora o que seu espírito tem que fazer? Ele tem que inclinar a velha natureza. Então todo dia o seu espírito tem que mortificar, inclinar o Adão. A Bíblia chama isso de mortificação. Porque se o seu espírito, que foi recriado, que nasceu de novo, não inclinar a velha natureza, o espírito se cala. E aí morre de novo, que a Bíblia chama de dano da segunda morte. Ou 1 de João 5, a partir do verso 16, pecado para a morte. É quando o espírito morre de novo e nunca mais volta a viver. É aquela recaída de Hebreus. Então, não existe novo nascimento do Adão. Existe novo nascimento do Espírito. O Espírito morreu e agora ele é recriado quando a pessoa recebe Jesus. E agora, com esse Espírito recriado, ele tem uma missão de inclinar as dimensões e também as disposições da carne. Então, ele tem que viver inclinando a carne. A carne não converte, gente. Hormônio não se converte. Eu acho que os meus, às vezes, é até endemoniado. Não existe transformação, não existe conversão da carne. Na realidade, não existe hoje. Haverá um dia em que a carne será transformada. E o nome disso não é santificação. O nome disso é glorificação. Em que o corruptível se vestirá de incorruptível. E o mortal se vestirá de imortalidade. Aí a carne é convertida. Nesse dia, chamado de transformação do corpo. Até então, a guerra é miserável.
Todo dia você tem que alimentar o seu espírito para que ele incline a desgraçada, miserável da carne, que a Bíblia sempre fala. Então, quando você foi recriado espiritualmente, que você na realidade é o que você é espiritualmente, ali não morreu a velha natureza, ali passou a ter mais uma natureza. Então você tem a natureza espiritual e a natureza carnal. Então o espírito milita contra a carne, querendo inclinar as emoções, querendo inclinar as vontades. Toda vez que você lê na Bíblia o termo coração, não é o músculo, é consciência. Quando a Bíblia fala que você tem que ter um coração puro, não está falando do músculo, está falando consciência pura, ok? Com isso eu estou dizendo a você que as coisas que Deus faz para você espirituais, elas vêm na esfera do Espírito. Então a maneira do Espírito Santo inclinar a carne é fazendo a carne sofrer e ter algumas reações espirituais para mudar ela. Então tem coisas que acontecem na nossa carne que são reações do que o Espírito Santo está fazendo no meu espírito. Por exemplo, as manifestações do Espírito. Por favor, 1 Coríntios 12, versículo 7. Observe esse termo, como é extremamente importante para compreendermos isso. 1 Coríntios 12, verso 7. A pior igreja da Bíblia, Coríntios. Falei nada aí, ó. Acuso o golpe rapidinho. Não, se eu falei alguma coisa? E falei, igreja. Corintiano é grosso ainda. Olha lá. Diz, presta atenção. Cada um, contudo, é concedida. Observa a palavra. A manifestação do Espírito. Bom, meus amados, a palavra manifestação aqui é a palavra grega para operação sobrenatural. E observa que coisa poderosa, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Como essas coisas acontecem? Essas manifestações do Espírito, elas acontecem na esfera do Espírito, porque o meu espírito está em conexão com o Espírito Santo. O Espírito Santo mora no meu espírito. Ele não mora no corpo e nem na alma. Ele mora no meu espírito, que foi recriado no dia que eu aceitei Jesus. É isso que se chama Novo Testamento. 5h, novo nascimento. O novo nascimento é justamente o novo nascimento do seu espírito. E agora o seu espírito vai receber as coisas do Espírito Santo e inclinar as dimensões e disposições do corpo e da alma. E quando você recebe essas manifestações do Espírito, no seu espírito, o seu corpo terá manifestações. E são manifestações físicas. Por isso que nós encontramos na Bíblia, por exemplo, lá no Pentecoste, que todo mundo pensou que eles estavam bêbados. Ora, se eles pareciam bêbados, eles não estavam ali numa roda de amigos debatendo teologia. Como procedem os bêbados? Antes de conta. Os bêbados procedem como? Rindo, falando alto, extravasando. A Bíblia diz que os epicureus, os cretenses, todos de todos os povos, Capadócia, Pafília, todos chegaram lá e viram, mas esse povo até é bêbado. Então, obviamente, havia um escândalo de crente pentecostal ali de forma sobrenatural, que estavam fazendo coisas que naquela época ninguém via ou não era acostumados a ver. A questão que nós temos que abordar em tese é: por que o Espírito Santo traz manifestações nas dimensões carnais? Por que a nossa carne reflete manifestações físicas daquilo que o meu espírito está recebendo? Uma boa pergunta, não é? Por que as pessoas choram se ela está recebendo no espírito? Então os técnicos, científicos, teólogos tradicionais, eles dizem: se eu recebo no espírito, qualquer coisa que vem na carne
é da carne. Então eles chamam de meninice, criancice, que não tem por que você ter essas manifestações físicas, porque você recebe no Espírito. Ora, mas tem. Porque a nossa carne, que tenta sujeitar a alma, e o Espírito que sujeita a carne para ter como recompensa a alma, a nossa carne, ela ainda é adâmica, ela é diabólica. Então ela sofre com problemas hormonais, ela sofre de tristeza, ela sofre com enfermidade, ela sofre os reflexos dos agrotóxicos, ela sofre os reflexos dos estresses. Então agora o Espírito, para poder fazer algo na carne, ele tem que inclinar. E aí a Bíblia chama isso de manifestações. Uma cura é uma manifestação espiritual. Um dom é uma manifestação espiritual. Então isso é a obra do Espírito no meu espírito, atingindo a carne. Como essas coisas acontecem, meus senhores? Veja bem, nós temos algumas manifestações na Bíblia que são questionáveis hoje pelos teólogos. Então, deixa eu falar uma coisa. Teologia sem o Espírito Santo é capeta. Avivamento é teologia pegando fogo. Então, um teólogo que não ouve a voz de Deus é pior que um demônio. Então, não é porque o cara lá falou, o cara falou. Não importa, não quero saber se ele falou. Quero saber se o que ele falou tem Deus. Ah, mas a Bíblia está ali de forma técnica e mostrou na Bíblia, ok. Biblicamente falando, um crente não cai endemoniado. Mas eu estou cansado de expulsar demônio de crente. Mas se eu for ver na Bíblia, não tem como. O cara tem o Espírito Santo, como é que cai endemoniado? Vocês estão entendendo? Cientificamente falando, tem um monte de coisa que não deveria acontecer, está acontecendo. Então, ciência, se você entender, teologia não é uma ciência exata, só existe uma ciência exata no mundo. Qual que é? A matemática. O resto nada é exato. Ah, a ciência é exata. Fala para a ciência me explicar como uma pessoa desenganada pelos médicos em estado terminal de câncer é curada. Qual exatidão tem nisso? Não existe. Então, por exemplo, tem algumas experiências e manifestações espirituais que acontecem. O que nós precisamos entender é por que isso acontece. Qual é o propósito, por exemplo, de um cair? Por que as pessoas caem? Aí o cara vai falar, cai é demônio, a pessoa está com demônio. Por que uma pessoa dispara a rir feito uma hiena? Gente, ontem foi engraçado demais. E quando você ministra um culto assim, a pessoa começa a rir, tem aqueles que riem mais. Tem uns aqui que se receber a unção do riso, acabou o culto. Se a Dai receber a unção do riso, se a Márcia receber a unção do riso, acabou, porque já ri assim. Já imaginou esse povo com a unção do riso, gente? Aí ontem eu estava no culto que tinha uma irmã dessa escandalosa que começou a receber a unção do riso. Acabou tudo. Aí o povo já ri porque ela está rindo. Agora eu tenho que entender por que isso acontece. Qual é o propósito de um crente disparar a rir feito em hiena? Tem que ter um propósito. Por que Deus deixa ou derrama sobre algumas pessoas o que a gente chama de unção do riso? A pessoa fica rindo. Outros cai. É isso que a gente tem que saber, porque acontecer está acontecendo. Acontece. Os técnicos não creem, então é melhor criticar do que crer. E o meu papel aqui hoje, o meu sonho, era que um dia a gente começasse um culto de avivamento no domingo, o povo risse igual a hiena, e voltasse na segunda, e depois voltasse na terça, depois uma semana, depois 10 dias, e o fogo caindo. O fogo caindo, e conversão, e milagre. Isso é avivamento. Mas para isso nós temos que ter fome desse tipo de coisa. Por exemplo, na experiência de Saul, a Bíblia Sagrada diz que Saul, em 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 6, foi cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele teve uma experiência muito forte com o Espírito Santo. Preste atenção, no Velho Testamento, só profetas e reis e sacerdotes, alguns reis, tinham o Espírito Santo. Por eles terem o Espírito Santo, eles eram como oráculos e videntes para o povo.
Hoje, no Novo Testamento, todos os crentes têm o Espírito Santo. Então, eles têm que ser guiados pelo Espírito e não por profetas. Entendeu o que eu disse? Então, vou ali no monte porque tem um profeta. Vai, besta. Esse negócio de assim diz o Senhor, ele acontece, mas isso está ferindo muita gente. Deus me disse, Deus me mostrou, Deus me falou. Muita gente está com a vida destruída, muita gente está decepcionada, muita gente está acabada porque alguém disse que viu, que falou, que etc. E essas coisas, às vezes, pegam até os melhores dos crentes de oração, porque é muito difícil um bom crente falar Deus falou e ele criticar alguém. Ele vai na inocência. E tem gente que usa desse artifício para manipular os outros. A verdadeira profecia é a da palavra de Deus. Não estou dizendo que Deus não vai usar um ou outro irmão. O profeta disse, o profeta do Velho Testamento é parecido com o profeta do Novo Testamento. Só que no Velho Testamento eram guiados pelos profetas. No Novo Testamento eles são apenas edificados pelo profeta. Funciona assim, aquilo que Deus já deu no seu espírito, no máximo ele vai usar um profeta para confirmar. Porque também não é fácil você ouvir a voz interior do Espírito Santo dentro de você. Então o profeta vem e confirma aquilo que ele já vem ministrando no seu espírito. Entendeu o que eu disse? É difícil falar essas coisas hoje em dia, porque tem gente que padece e vive dessas coisas. Vou ali receber uma profetada. Vai receber uma profetada, você vai ver de quem. Então o texto diz, nesse momento o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti. Agora observa o termo. E terás manifestações proféticas. Tínhamos essas manifestações do Velho Testamento. Mas o que são essas manifestações proféticas? Nós vamos ver daqui um pouco. Porque no capítulo 19, a partir do verso 18, vamos ver um pouco do que é essas manifestações proféticas. Como é que dá para você tirar isso da Bíblia? Verso, isso. Davi tinha, pois, fugido, escapou e foi ter com Samuel em Ramá. Ele contou detalhadamente, etc, etc. Verso 19. Então foram dizê-lo a Saul, descobrimos, etc, etc, que Saul está lá, não sei o que, lá na caixa prego. Verso 20. Então, imediatamente, Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Agora, presta atenção, foram 3 equipes. No entanto, quando observaram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, era um culto. Presta atenção, é um grupo de mercenários que foram para capturar Davi. O Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e apoderou-se de cada um deles. Agora leia o resto. E eles também... Existem 3 tipos de visões. Não vou falar nem das outras 2 para eu não sair do foco. Uma delas é a aberta. É quando você está aqui agora e você vê o reino espiritual de forma aberta. A outra não é aberta. Você precisa estar orando ou dormindo. E a outra é a visão intuitiva. Você não vê de fato, mas você tem certeza que ali tem um anjo. Veja que aqui a Bíblia diz que aqueles mercenários tiveram experiências proféticas, né? E tiveram visões proféticas. Aí vem o segundo tipo de mercenário, porque aqueles já estavam chapados. Verso 21. Logo Saul foi informado que ocorrera e apressou-se a mandar outros mensageiros, os quais da mesma maneira entraram. Olha a palavra que você está lendo comigo, êxtase. Então tem gente que diz que o Espírito Santo não deixa ninguém inconsciente. Não. Olha, observa o termo, você já viu o que significa êxtase? Pessoa drogada, uma pessoa tomada por alguma coisa, entrar em êxtase. E em seguida Saul mandou um terceiro grupo e esses foram tomados pelo transe. Nós tivemos 3 palavras aqui, visões proféticas, êxtase e transe. É bom a Bíblia, né? Quando a Bíblia vem, o queixo cai. A Bíblia quebra todo o meu conceito pré-estabelecido. É que muito hoje acontece que a gente é como papagaio, a gente ouve e sai repetindo. Bom, depois desse texto, eu tenho mais uma outra coisa aqui, no próprio templo de Salomão. O tal do Salomão, segundo Crônicas 5, verso 13 e 14, olha, essas coisas é o primeiro tipo de situação. Que coisa interessante, esse transe aconteceu no corpo? Não, ele aconteceu no espírito. O corpo reagiu o que estava acontecendo no
Espírito. O meu papel aqui é saber qual é a missão e o propósito desse tipo de manifestações. Elas são reais, estamos claros, e é bastante óbvio para nós que essas manifestações são reais. Agora, olha lá, os que entoavam as trombetas e os cantores louvaram e agradeceram a Yahvé em uma só voz, ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos. Ergueram suas vozes em uníssono ao Senhor e cantaram, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Agora leia. Em seguida, toda a casa se encheu de nuvem. Você já esteve num culto que parecia que tinha uma nuvem assim? Uma coisa nublenta? É legal. E a glória do Senhor desceu. Verso seguinte, 14. De tal maneira, leia o resto, que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para dar sequência ao culto, porque a glória do Senhor tomou o templo. Aí a discussão é, não, mas eles caíam para frente. Não, pouco importa como eles caíram, eles foi para o chão. Glória é um negócio pesado, gente. Presta atenção, unção é algo leve. Glória é algo pesado. Glória é a presença. Toda pessoa tem uma presença. Se alguém chegar num lugar que você está sozinho, ainda que você não ouça um barulho, você sabe que alguém chegou. Existe uma presença. A de Deus é pesada, de tal forma que se ele andar ou passear e chegar, no caso de Cristo, ninguém fica de pé. Há-se uma sensação de temor absurdo, dá vontade de cavar um buraco e esconder lá dentro, quando ele está passeando. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Isso é do tempo da pastora Denise. Então, meus amados, nós precisamos entender isso. O texto aqui diz que, literalmente, quando a glória de Deus encheu o templo, todos foram para o chão. Hoje o que acontece? Você vê gente no chão, o que é isso? Que palhaçada é essa? Culto irracional. Ô, gente, me ajuda aí, crente. Me ajuda. Sabe qual é o problema do crente técnico e não espiritual? Porque a adoração é em espírito e em verdade. O judeu só adora em verdade, só letra. E tem gente que só adora em espírito. Então, se você for só espiritual, te faz fanático. Se você for só da verdade, te faz religioso. Adoração tem que ter espírito e verdade. Então, as manifestações existem, mas devem estar conectadas com a palavra. Então, o cara pode imitar cachorro? Não, eu nunca vi isso na Bíblia. A unção do cachorro, uau, uau, uau. Unção do leão, uau, eu já vi. Mas essas manifestações animalescas, bizarras, elas não existem na Bíblia. Então, essas manifestações não estão conectadas com a realidade da palavra de Deus. No entanto, elas existem. Uma outra manifestação, veja, Crônicas, segundo livro de Crônicas 7, versículo 2, nós também podemos ver que eles experimentaram um pouquinho da glória. Glória é kevod do hebraico, e glória é pessoa. Moisés disse, não me deixe sair desse lugar se a sua pessoa, se a sua glória não for comigo. Olha o texto. Vamos ler todos. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor enchia o templo. Ok? Continua, próximo verso. Quando os israelitas viram que aquele fogo descendo e a glória de Yahvé sobre... Olha, irmão, isso é Bíblia. Eu não sei o que o povo lê. O povo não crê em coisa sobrenatural. A Bíblia, 75% é visão, profecia e sobrenatural. O resto, irmão, é doutrina. O que o povo faz? Fica com os 30% da doutrina e esquece do sobrenatural. Também não podemos ficar só naquela coisa que fica fanático. Ajoelharam-se atônitos no pavimento, com o rosto no chão, adoraram e deram graça ao Senhor com grande júbilo, exclamando, pois Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esse hino é bom, né? O pastor Cirilo cantava antigamente, eu amava essa música. O Senhor é bom, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a música toda é só isso.
melhor do que qualquer outra coisa. É só Bíblia, Bíblia, Bíblia. É a música que todo crente vai cantar. O Senhor é bom. Descobriu um câncer. O Senhor é bom. Você quer? O Senhor é bom. É a maior adoração da Bíblia. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Agora veja. Tem uma situação aqui interessante sobre manifestação, que é Jeremias 23, versículo 9. Isso aqui é interessante. Jeremias vai dizer que ele andava como bêbado. Obviamente ele não está falando de forma figurada, senhores. E o motivo? Quanto aos profetas, no meu íntimo, meu coração está quebrantado. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem... mas por que ele está falando isso? Que alguma manifestação estava sendo exposta no seu corpo. Nós temos esse texto também dos apóstolos no Pentecoste. Então, se você vê um irmão gemendo, falando, gesticulando, tendo manifestações físicas, se forem conectadas com as Escrituras, elas têm um propósito. Eu já te digo qual que é. No caso de Jeremias, ele diz, sou como um homem embriagado, como um ser humano totalmente dominado pelo vinho. O cara estava chapado. Hoje eu viajo sozinho. Sozinho não, mas com meu filho. Me fez falta. Mas ele deu graças a Deus. Foi muito cansativo. Mas quando eu viajava com uma equipe, chegava próximo ali, no meio da tarde, 18 horas, eu dizia, a porta do meu quarto está aberta. Vocês podem entrar lá, que eu vou estar orando até a hora do culto. E, irmão, acontecia cada coisa. Quando eu chegava, eu estava com as pernas para cima. Os caras olhavam assim. E aí já teve vez de gente ligar, pastor, eu vim te buscar, e o pau estava quebrando lá no quarto, gente. Um fogo caindo. Só no rebleblé, reteté. E uma unção poderosa ali com a gente. No caso aqui de Jeremias, ele diz, eu estou tão tomado pela beleza, pela grandeza de Deus, que parece que eu estou fora de mim. Eu estou como alguém bêbado, por causa do Senhor. Quando o Espírito Santo vier até você de uma maneira plena, você vai andar como se estivesse desconectado do chão e conectado com o céu. Você vai andar como se estivesse bêbado. Cuidado até para dirigir. Essa que é a verdade. Nós vimos no texto de Saul que nós temos a palavra visão profética, transe e êxtase. Então, Jeremias usa o termo embriagado, veja que são coisas parentes. Coisas acontecem com a gente, irmãos, quando nós estamos tomados de alguma experiência fora do comum. Os crentes precisam voltar às trincheiras da paixão pelo noivo, voltar a querer ter experiências profundas e marcantes, visões abertas, visões de intuições, visões com sonhos, mas ter experiências com Deus. Ezequiel 1, versículo 28, vemos aqui que o profeta, quando tem a visão de Deus, ele cai. Ele cai na unção. Eita, tem uns amigos meus da turma teológica aí, tem uns grupos teológicos que eu faço parte, vão me bater demais amanhã. Não acredito que você entrou nesse negócio aí. Irmão, sempre fui. Eu sempre fui do doidinho. Eu nunca fui normal. Mas eu consigo conectar a verdade com o Espírito. Horas eu vou usar a Bíblia, horas eu quero estar na paixão. É a ortodoxia e a paixão. Não tem nada mais solene do que um velório. Não tem nada mais respeitoso do que um velório. Tem gente que pensa que o sinônimo de culto é o silêncio sepulcral. O aspecto geral do seu fulgor, Ezequiel detalha a visão dele, uma visão aberta. Ao seu redor lembrava o aspecto de um forte arco-íris. Quando a chuva passa do sol, surge por detrás das luzes. Assim era todo o seu esplendor ao seu redor. Esta, pois, era a aparência da glória do Senhor.
o Senhor, quando contemplei tudo isso, prostrei-me com o rosto rente ao pó da terra. Foi quando ouvi a voz do Senhor. Não, Ezequiel não caiu, ele prostrou. Cara, você pode pôr qualquer nome que você quiser. Ele não conseguiu ficar de pé. Os profetas lá com Salomão não puderam, não dá. Quando a unção, a glória está num recinto, você não consegue ficar de pé. Você pode chamar isso de cair. Um dia eu estava num culto e saiu de lá um pastor. E ele veio e encostou em mim. Só encostou. Mas parecia que eu levei um coice. Puf! Parecia um coice. Saí alguns metros. Uma vez, meu pai me levou em um culto de Benihim, no ginásio Rio Vermelho, em Goiânia. Havia umas 15 mil pessoas. Eu devia ter meus 12 anos de idade. Meu pai encostou numa pilastra, tinha muita gente. E ele pôs eu assim na frente para me proteger. E o Benihim tinha um cabelo que fazia uma onda assim, né? Uma hora o Benihim disse assim: eu vou liberar a unção. Ele levantou a mão. Tem gente que fala que ele hipnotiza. O cara é bom. Hipnotiza todo mundo. A hora que ele levantou a mão, ele pediu silêncio. Ele não queria um som. E ele apenas disse, touch. E ele tinha uma mania de fazer assim, ó, shoo. Quando ele falava shoo, o que ele falou, o ginásio inteiro foi abaixo. E o meu pai começou a ficar preocupado, porque eu era uma criança, ele me segurou assim. De repente o Benihim mirou meu pai tem 1,5 m, assim. O Benihim mirou meu pai e olhou para meu pai assim, ó. Gente, eu estava com meu pai. Meu pai esqueceu que tinha filho, esqueceu tudo. Mas voou, só, e eu grudei a pilastra. Graças a Deus, o Benihim teve misericórdia de mim. Fez sopra não, miserável. Sopra não, porque eu estou sozinho. Eu não me esqueço dessas coisas. Eu vi aquelas pessoas, teve uma cruzada dele em Manaus, e tinha um coral com 300 pessoas. O Benihim olhou e fez assim, ó, não ficou um em pé, o coral inteiro caiu. Aí é mais fácil para você que não consegue crer, uma coisa tão gostosa. Deixa eu falar uma coisa, um culto desse tipo, o cara fica 15 dias, ele tem até que estar com gás. Mas não tem dor, depressão que derruba um cara que sai de um culto desse. Ele fica, parece que tomou o Red Bull, assim, uns 3 litros, e ele está assim, aí ele quer ir para o quarto, porque ele foi tomado por energizado por uma glória. Nós precisamos de cultos tomados pela glória de Deus. Nós precisamos desejar coisas que vai além do nosso entendimento, meus amados. Eu não sei se o Paulinho sabe, mas antigamente nas minhas cruzadas, eu estava lendo um livro. Eu não conseguia começar a ministrar sem ter certeza que o povo tinha adorado. Porque adoração gera intimidade, intimidade gera fé e fé gera cura. Então, até que eu tinha plena convicção que aquele povo estava envolvido e tinha traído a presença dele, eu nunca chamava um doente. E às vezes eu ficava ali 1 hora, 1h30, e eu adorando até que o céu se fendesse. Aí era fácil, aí o cego já enxergava, o surdo já ouvia e tal, e eu gostava de cantar uma música muito antiga. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para o teu nome exaltar. E o povo adorava. Enquanto o povo adorava, o surdo começava a gritar que estava ouvindo. O cego que estava enxergando. Porque a adoração gera intimidade, intimidade gera fé e fé gera cura. Digno de glória e honra. Cante. Levantemos nossas mãos para o teu nome mais alto. Digno de glória e honra.
levantemos nossas mãos para o teu nome, externa sua adoração, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro como tu, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Não sei se o Paulinho sabe, segura a nota. Pai, eu te amo, deixa eu falar. Te louvo e te adoro. E aí ia embora. Deu vontade, né? Aí o povo começava com isso e ficava 1 hora. Irmão, com esse nível de adoração e o céu ofendeu, pode chamar o paralítico. Então, não, se eu chegasse num culto e o pastor falasse, você tem 1 hora, eu falei, pastor, eu vou pregar então, não vou orar para o povo. Não, mas por quê? Porque eu preciso de um ambiente para ele. Nós precisamos gerar uma expectativa. Expectativa não gera milagre. Expectativa gera fé. E a fé gera milagre. Então você tem que gerar. A adoração, ela passa a ter uma expectativa. É como que o Espírito Santo use o ambiente para ele andar por ele. É tremendo. Isso é muito importante. Em Mateus 17, verso 5, verso 7, diz que os discípulos, ao ouvir a voz de Deus falando sobre Jesus, caíram por terra. Eu não vi na Bíblia um só texto de pessoas que tiveram experiências que permaneceram de pé. Enquanto ele estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela emanou a voz dizendo, este é o meu filho amado, a quem me regozijo, a ele atendei. Os discípulos estavam vendo aquilo. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se. Não dá, gente. A unção derruba o cara, ele pode se prostrar ou levar um coice. A Bíblia diz que no grande dia diante do trono, todos estarão no chão. Uns terão seus joelhos quebrados, pá! Para desgosto no julgamento. Mas outros vão se prostrar por amor. Mas todo mundo vai se prostrar para adorar e dizer, Jesus é o Senhor. Uns serão para condenação, vão ter o joelho quebrado, mas ninguém vai ficar de pé. Em João 20, versículo 22, eu falei sobre Benihim soprar. Os técnicos incrédulos dizem que isso não existe. Será que não? João 20, verso 22. Sobre Jesus e os discípulos. Leia em voz alta. E tendo dito isso, soprou sobre eles. E disse, recebei o Espírito Santo. Então, você queria esse negócio do Benihim ficar soprando? Eu queria que ele cuspisse em mim. Uma babinha santa. Não, isso é brincadeira, tá? Queria não. Bom, dito isso, Salmos 45, verso 7, tem uma unção que é muito questionada, é tido como heresia. Tem um videozinho de Kenneth Hagin, vai lá, minha esposa, acha para mim aquele vídeo, eu quero passar só um pedacinho dele. O Kenneth Hagin é um senhor, na época talvez de quase 200 quilos, e ele é tomado por uma unção de riso. Isso hoje é tido como heresia e batem nele. E eu fico vendo aquilo, eu fico numa inveja daquele gordinho. Gente, os gordinhos normalmente têm muita unção, eles carregam muito óleo neles. Então você tem um marido gordinho aí, fala, rapaz, tem óleo, olha, dá com pau aí. Ei, Mário, nós temos óleo demais, Mário. Só os gordinhos dizem glória a Deus. Hein, Gil? Tem óleo aí, hein? Tem óleo. Mandemir perdeu um pouquinho do óleo, né, Mandemir? O Edson está seco.
Está com pouco óleo. Não é nada, isso é tudo brincadeira, viu, gente? Bom, Luciano está perdendo óleo. Mas o Farley está com bastante. Ó, diz assim, ó. Amas a justiça, abominas a impiedade, e por isso o eterno teu Deus te escolheu dentre todos os teus companheiros. Agora presta atenção na frase. Ungiu-te com alegria. Óleo de alegria. Veja que existe uma unção na Bíblia chamada unção da alegria. Ah, mas isso é simbólico. Teu nariz, tudo para você é simbólico. Ninguém vai crer na Bíblia. A Bíblia faz tudo sentido figurado. Bíblia para mim é Bíblia aqui lá na China, tio. Ô, tio! Observa que existe na Bíblia uma unção chamada unção da alegria. Então veja, a palavra óleo aqui no hebraico é shemen, que significa gordura, azeite, unguento. Essas palavras são utilizadas metaforicamente para referir-se à unção. Eu estou cheio de gordura do Espírito. Irmão, eu não engordei, eu expandi o tempo do Espírito. Tem que caber mais. O que você está falando, Emerson? Vou tirar uma foto panorâmica de você, de drone. Ó, Isaías 10, versículo 27, nós temos a mesma palavra usada para unção de alegria aqui. Isso é muito bacana. Eu quero uma igreja alegre. Vocês viram que eu não tenho tempo ruim comigo. Isaías 10, verso 27. 10, 27. Quando eles põem texto errado ali, não é eu que dou errado. Assim, naquele dia, presta atenção, por que Deus dá unção de alegria? Observa o termo. A carga será removida dos teus ombros. Tem muitos irmãos tristes, com um jugo pesado, depressão, bipolaridade, ansiedade, angústia, humilhação. Então veja que a unção do riso, ou a chamada unção da alegria, ela tem uma missão. Por que Deus dá e unge pessoas com isso? É uma cura. A carga será removida dos teus ombros, e o seu jugo de sobre o seu pescoço, o próprio jugo se despedaçará, com a corpulência da tua força. Continua. Eis que eles... Não, era só aquele texto mesmo. O texto aqui diz, o jugo será despedaçado por causa da tua gordura. A unção que despedaça o jugo. Então essa palavra gordura aqui, ou unção, é a palavra grega shemen. O mesmo texto na versão bíblica, revista e corrigida, fala de unção ou gordura. Salmos 45, versículo 7, diz que a unção fala sobre algo poderoso sobre nós. O primeiro texto que eu mencionei está falando sobre unção da alegria. E qual é o propósito com o óleo? Óleo, unção da alegria. Tirar o jugo, a carga da sua alma, a dor da sua alma. Tirar aquele estresse, aquela pressão do dia a dia, a angústia, a humilhação. E o Senhor vem e despeja sobre você um novo tempo. E a prova que Ele despeja sobre você um novo tempo é que Ele faz você extravasar no físico o que o seu espírito está recebendo. Aí eu chamo isso de unção da alegria. Aí tem uns que estavam há meses. Ontem uma irmã, ela disse que há anos... Sai daqui. Ela disse que há anos ela não conseguia rir. E ontem ela recebeu algo e ria, e ria, e ria. Acho que ela está rindo até agora. Parecia uma hiena. Gente, tem gente que recebeu unção do riso, a gente vai terminar o culto. Eu vou embora, vocês ficam aí, eu vou embora. Já fui no pastor Jorge, o pastor Jorge falou assim, irmão, o pastor Hernani não tem hora para acabar culto. Então, aqui der 9 horas eu vou embora. Se você quiser ficar aí, você fica. Falou, deixa aí. Mas quem disse que ele foi embora? Foi nada. Não conseguia. Então, preste atenção. Eu chamo essa unção da alegria de unção do riso. Unção do riso é julgada. Mas é a mesma unção da Bíblia. Unção de alegria. Riso, alegria.
Como a Bíblia diz, unção da alegria. O riso é a manifestação do efeito da unção da alegria. Quando alguém está muito alegre, ele fica parecendo que viu um passarinho verde, azul. O meu passarinho é tricolor, mas tem gente que vê passarinho verde, azul, amarelo. Em outro ponto seria rir pela fé. Veja, o que é a unção da alegria? É rir pela fé. O seu espírito está recebendo um batismo de alegria e agora ele quer batizar suas emoções. Para quem Deus dá isso? Para pessoas que precisam aliviar a carga. Você sabe que tem duas maneiras de você extravasar as emoções: rindo ou chorando. Por isso são duas manifestações que nós temos quando estamos sendo tomados pelo Espírito. Ou choramos muito, ou rimos muito, porque a carga está sendo aliviada. Ativar pela fé a alegria é ser ministrado no Espírito. Então agora, pela fé, o meu Espírito ministra minhas emoções. Eu recebi no Espírito um batismo de alegria, e agora o Espírito precisa curar, tirar o jugo, tirar a carga, tirar a minha amargura. Unção de alegria vem sobre alguém que está crendo em Deus. Tem que crer. Ser batizado com óleo de alegria. Isso é tremendo. Isaías 61, do verso 1 ao 3. Olha esse texto como é poderoso. Do 1 ao 3. Isaías 61, do 1 ao 3. Eis que o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos, libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Agora observa o texto. Para anunciar a todos os anos aceitáveis do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e para consolar a todos os que estão tristes. Agora, como que acontece esse consolo? Dá a todos os que estão de lutos e amargura em Sião, uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, é a mesma unção da alegria que eu acabei de ler, em vez de pranto, um manto festivo de louvor. Tem gente que não quer que o povo faça festa, se alegre, em vez de espírito abatido. Quando você recebe essa unção de alegria, em vez de estar com aquela cara de limão chupado, nós somos chamados de carvalhos de justiça, plantação de Yahvé, para manifestação da sua glória. Olha para o irmão, faz assim para ele. Fala, cospe o limão aqui. Fala, cospe, seu azedume. Azedo! Tem gente que anda com a carranca. Irmão, você precisa, quando você vê um irmão xarope, mal-humorado, fala, cara, sorria. O Espírito Santo está sobre você, cara. Receba a unção de... Nós temos que ser cristãos contagiantes. Temos que contagiar no trabalho. Todo mundo gosta de andar com gente assim. Agora, gente chata anda sozinho. Que coisa tremenda. Aqui está o propósito da unção da alegria. O que a gente chama de unção do riso. O propósito da unção da alegria: dar a todos os que estão de lutos e amargurados. Tem gente aqui que eu quero que o Espírito Santo faça você rir feito uma hiena por uma semana. Porque você está amargurado. Você vem chorando muito. Então agora você vai sentir uma alegria tão grande no Espírito que você não vai conseguir. O seu Espírito vai manifestar na carne o que a alma está sendo inclinada. O sorriso, gente, você sabe, nós movimentamos 68 músculos quando sorrimos. E 12 quando ficamos com a carranca. Você vê que a gente é muito mais saudável sorrir. Sorria. Sorri, Michele! Sorria não, Daia. Se controla. Sabe por quê? Porque ser chato é fácil. Ser mal-humorado é fácil. Deus precisa batizar você com óleo de alegria. Então, quando você recebe esse tipo de unção, é porque você estava amargurado.
A Bíblia diz coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um espírito festivo. Eu quero festejar. Tem gente que não tem mais do que comemorar. Você precisa ser batizado com a unção da alegria. Tiago 2:26. Tiago diz que assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem as obras, ou seja, ações que correspondem ao que crê. Então veja, no espírito você crê, as ações correspondem ao que você está recebendo. Quem tem fé tem que manifestar a fé de forma física. Por isso que louvor é externado, você não fica cochichando para Deus. Me ajuda aí, irmão. Tem ministro aqui que tem que plantar bananeira para o povo cantar. Levanta a mão. Tá bom, deixa para lá. Deus ri nos céus. Ih, rapaz. Deus ri nos céus. Salmos 2, verso 4. Primeiro texto. Está rindo, Paulo? Tem graça não. Salmos 2, verso 4. Vai lá. Deus, o Senhor celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los. Deus agora está rindo dos ímpios. Mas mostra que ele ri. Se ele ri para ridicularizar alguém, então ele ri. Na sua aflição, Ana decide pela fé se alegrar no Senhor. A Bíblia diz que ela ficou rindo. 1 Samuel 2, versículo 1. Por que tem o batismo, a unção do riso? Então Ana proferiu esta oração. Não há ninguém santo como o Senhor. Não existe outro além de ti. Não há rocha alguma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem brote dos vossos lábios arrogância, pois o Senhor é Deus sapientíssimo, quer dizer, que sabe muito, cabe a Ele julgar tudo que as pessoas fazem. 1 Samuel 2, versículo 1. E a Bíblia também diz que, nesse mesmo texto, todo o capítulo, que o Senhor ri dos inimigos de Ana. Jó 8, verso 20 e 21 diz assim: eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores, ele te encherá a boca de riso. Meu Deus! Crente não é chato. Veja, Jó 8, verso 20, verso 21, que o Deus que está sobre você, ele faz você rir. Entretanto, certamente Deus não rejeitará o justo e o correto, nem dará apoio àqueles que praticam o que é mal. Ele encherá a tua boca de riso e os teus lábios de louvor. Então, criticar é fácil, ler a Bíblia que é difícil. Nossa, que estranha essa unção. Bom, todo mundo que ri muito parece estranho. Mas eu gosto de gente assim, que Deus unja você nessa noite. Essa manhã, melhor. À noite também, mas não é particularmente que nessa manhã. Irmãos, por que Deus derrama sobre nós a unção de alegria? Por que pessoas disparam a rir feito hiena? E eu vou te falar uma coisa, às vezes a timidez impede você de revelar no seu físico o que você recebeu no seu espírito. Mas quando a unção vem, ele está curando você do jugo. Senhor, Espírito Santo, unge o teu povo com óleo de alegria. A primeira vez que eu recebi essa unção, eu estava num culto com a minha noiva, e eu era uma pessoa, aparentemente parecia alegre, mas muito triste. Uma história muito triste, etc. Então, chegava épocas festivas, eu ficava sozinho, não queria falar com ninguém. Via um monte de pensamentos de morte na cabeça. Então, agora eu vou num culto. E o Senhor me dá o que Ele chamou de vinho. O cara enche a cara e dispara a rir.
Gente, eu acho que eu fiquei a semana inteira rindo, feito uma hiena. Naquele culto, o pastor olhava e eu ria alto. Depois eu vi na filmagem, gente, que vergonha. Mas eu ria feito um disparate, assim. Nunca mais eu fui uma pessoa triste. Eu fui batizado com o óleo de Deus e eu entendi que o Espírito Santo é a minha alegria. Quando você recebe essa unção, o seu jugo é tirado, sua amargura. Você está ferido, o Espírito Santo vem e te unge. E agora, isso manifesta fisicamente. Fique em pé.